A paz do Senhor, professor de Escola Bíblica Dominical, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula da classe Juvenis, que traz a faixa etária de 15 a 17 anos. E nesse trimestre nós vamos estar estudando a questão do falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Nosso vídeo hoje trata-se da lição de número 5, que vai ser ministrada no dia 3 de novembro de 2024. Então, prepare aí a sua caneta e seu lápis e vamos anotar alguns pontos importantes que trazemos como sugestão para você. A nossa primeira sugestão vai novamente na questão do devocional, para que você possa incentivar os seus alunos a realizar o devocional ao longo da semana e eles já virem com algumas ideias do que vai acontecer ao longo da aula. Faça a leitura bíblica, faça a oração, já vá preparando esse momento que é muito importante. E se você quiser, você já pode ir fazendo algumas perguntas e espalhá-las ao longo da sala para trazer esse ponto de reflexão para eles. Os objetivos da nossa lição é refletir a respeito da ética cristã, entender o que é relativismo e o que a Bíblia diz a respeito desse tema e reconhecer que os padrões bíblicos são eternos e imutáveis. Logo no início aqui da nossa lição, nós vamos ver algumas questões que trazem para a realidade do nosso aluno. Então, por exemplo, falar sobre relativismo é muito interessante, é muito importante para eles, porque a sociedade hoje em dia, eles falam que é tudo relativo, é muito relativo. Mas a gente vai estar abordando de uma forma diferenciada. Na introdução da lição, ela traz uma coisa que eu achei interessante, porque você pode comparar o relativismo com as regras de trânsito. Na sua rua onde você mora, ou na rua onde passa a igreja, você já viu muitas mudanças no trânsito? Muitas mudanças na rua ou na avenida que ele percorre? Pergunte isso para ele, questione ele dessa forma, e ele vai dizer, olha, uma vez mudaram, uma vez colocaram uma placa. Isso daí já é bom, porque ele já vai entrando em sintonia com o tema da nossa lição. Por que eu digo isso? Porque você vai mostrar para ele sobre a ética e sobre as regras de trânsito, no sentido de que as regras de trânsito, elas mudam constantemente? Não. Da mesma forma é a ética. Ela não muda assim. Ela vai mudando ao decorrer do tempo. A ética, me refiro à ética da sociedade, certo? A ética cristã dita a conduta que devemos ter diante de Deus e dos homens. Então a gente vai tratar sobre a ética cristã e vai tratar sobre a ética que é baseada na sociedade, certo? O primeiro ponto fala um pouquinho sobre o que é ética, e aí você vai ver alguns conceitos de ética e ética da sociedade, ética cristã. E é muito importante você destacar essa questão da ética cristã, porque a ética cristã ela está baseada em quê? Na palavra de Deus. E a ética normal, a ética da sociedade, ela está baseada no tempo da sociedade. Uma das sugestões que eu trouxe aqui para vocês, caso você tenha na sua sala de aula um quadro, você pode estar fazendo duas colunas. Uma coluna mostrando os padrões de ética humana e os padrões de ética cristã. E aí você pode colocar, e pedindo também a sugestão deles, né? O que eles acreditam que seja a ética humana. Por exemplo, a ética humana ela é mutável, ou seja, ela muda no decorrer do tempo, no decorrer da sociedade, dos costumes, do local. E a ética cristã, ela pode mudar? Não. A ética cristã ela é imutável. Por quê? Porque ela é baseada na palavra de Deus. Enquanto os padrões da ética humana estão baseados naquela moral da sociedade daquela época, no contexto moral da sociedade, a ética cristã ela está baseada na Bíblia, e a Bíblia a gente sabe que ela é infalível e imutável. Na página 37, a autora da lição ela traz no quadro Interação uma sugestão para você realizar um debate. E aí é bem interessante, porque vai fazer com que o seu aluno traga alguns assuntos, alguns exemplos que vão fazer com que ele reflita mais sobre esse conteúdo, né? Um versículo-chave desta lição está em 1 Coríntios 6,12, onde o apóstolo Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Peça para o seu aluno interpretar esse versículo, pergunte a ele exemplos bíblicos na prática, né, da vida dele, o que aconteceu em sala de aula ou na família,
Se alguém ofereceu algo para ele e ele rejeitou porque ele sabia que, biblicamente falando, aquilo não era saudável para ele. Então, tente trazer a memória dele para a sala de aula, trazer como exemplos práticos do dia a dia. Isso vai facilitar essa memorização sobre o assunto. O ponto 2 fala sobre o que é relativismo, e é muito importante você destacar essa questão do relativismo, porque hoje em dia tudo depende. Não, tudo depende do meu ponto de vista, depende do seu ponto de vista, mas será que na Bíblia essa é a resposta certa? Será que na Bíblia tudo depende ou está tudo do mesmo jeito que Deus disse que era para ser? É importante vocês falar sobre esse assunto, porque o relativismo ele traz, na verdade, um caos tanto social como espiritual. E esse relativismo ele pode prejudicar a mente do seu aluno, ele pode prejudicar a concepção dele e até mesmo a visão dele dentro da Bíblia, tá bom? Vamos falar sobre o que a Bíblia fala a respeito do relativismo, né, que o relativismo não é algo novo, pelo contrário, ele já vem há muito tempo tentando se introduzir dentro da igreja, né, mas a Bíblia condena tudo que é falso. E aí, aqui na lição, existem alguns pontos importantes que você pode ler em sala de aula, alguns versículos que são chaves, que são muito importantes. A autora da nossa lição, ela sugere o livro Verdade Incontestável, do autor Josh McDowell. E eu trouxe para vocês aqui um livro sobre ética cristã, também que está disponível na livraria, ao lado da Igreja do Templo Central, que você pode estar trazendo um respaldo melhor para a sua aula, para esse trimestre, tá? Também temos outros livros relativos ao Manual de Escola Bíblica Dominical, que vai estar te ajudando aí nesse conteúdo, que é bem filosófico. O ponto 3 da nossa lição fala sobre os princípios bíblicos que são para todos os tempos. Então, quais são os padrões bíblicos, né? Que a gente tem que ver, que são padrões que são eternos, padrões que são imutáveis. Isso é bom você falar para o seu aluno e você pode pedir para ele que ele traga versículos bíblicos que ele já tem memorizado para a sala de aula e você pode ir colocando naquele quadro que a gente falou logo no início. Né? Quais são as consequências da falta de conhecimento sobre o relativismo? Né? A Bíblia fala que tem aquele versículo de Oséias 4:6 que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Como um cristão, principalmente um jovem que está aí nessa fase de 15 a 17 anos, como é que ele vai combater essas ideologias se ele não aprender o básico da palavra de Deus? Então é muito importante o seu papel, professor, para que você possa incentivá-los a fazer a leitura bíblica, a conhecer mais os padrões de Deus que estão escritos na Bíblia. Tá? Essa é uma lição muito importante. Eu sugiro para você fazer o estudo dos subsídios que tem aqui, né, na nossa lição e fazer essa revisão com eles na atividade. Por quê? Porque a revisão vai preencher mentalmente essa temática que é tão importante. Essa é a nossa sugestão de hoje. Eu espero que você tenha uma excelente aula e que Deus continue te abençoando. Nos vemos na próxima lição da Escola Dominical. Deus te abençoe.